Estou aqui com a equipe Bugio, que é o Cassol e o Paulo. Mas quem é a equipe Bugio? O que é a equipe Bugio? Eu sou o Paulo, junto com o Cassol aí, né? A gente, lá no colégio ainda, muito tempo atrás, a gente era as poucas pessoas que conheciam quadrinhos de super-herói. Era antes da época dos filmes, então era um negócio mais do gueto antigamente. E daí a gente Década de começou a 90. conversar. Exato. Pra entregar a idade aí. Todo mundo velho, né? E daí a gente tinha um grupinho de pessoas que conheciam esse tipo de coisa e começou a produzir, sem intenção de publicar, sem intenção de ganhar dinheiro, só para fazer mesmo. E desse grupinho foi minguando e sobrou só nós dois. E daí nós dois, depois de velho, resolvemos publicar mesmo e fazer e tal. Começamos com os quadrinhos e depois começamos a publicar uns livros também. Daí começou com as nossas próprias coisas, né? E depois a gente também, alguns conhecidos nossos e não conhecidos nossos apareceram e começaram a publicar com a gente também. Eu sou o Cassol, Idovino Cassol, mas eu prefiro Idove Cassol ou só Cassol. Eu desenho, assim como o Paulo também é desenhista, o Paulo é roteirista, e a gente se mete junto, cada um faz um pouco aí das travessuras da equipe Bugio. E geralmente eu faço as capas também dos nossos livros, mas eu acho que eu me dou melhor na parte da ilustração, porque se for deixar roteiro só na minha mão, vira uma bagunça, e o Paulo que acaba acertando essas bagunças aí pra mim no meio do caminho. E assim, vocês falaram de desenho, de quadrinho, de livro, mas o que é o foco da equipe Bugio? O que vocês fazem? Oficialmente nós somos uma editora, a gente tem os registros. Esse aqui é o Balu. Oi, Balu. Olá, Balu! Esse aqui é o Balu. Mas é muito fofinho. O pessoal que quer publicar, né? Sem uma intenção muito de publicar milhares de cópias, né? Quando é um negócio menor assim e tal, a gente consegue auxiliar. E geralmente quem faz a burocracia é o Cassol mesmo. Ele tá se enrolando ali, mas é ele que faz. Havia uma ideia, juntar um time, um grupo de pessoas que tivesse esse apreço, né, por essa coisa mais underground. E essa ideia, ela partia de facilitar a publicação de pessoas que estão lá com o projeto enfiado na gaveta. Ou como nós, assim, fazendo despretensiosamente, mas às vezes a gente conhece pessoas com projetos tão bons que a gente quer que ganhe o mundo, ou ganhe o bairro pelo menos, mas que saia das gavetas, tentando fazer o custo o menor possível, fazer essa mediação gráfica, autor, de modo que a coisa facilite. Nem eu nem o Paulo temos tanto tato com toda essa parte burocrática, mas a gente tenta fazer da melhor maneira possível e aprendendo no processo. Eu sei que vocês começaram, né, publicando seus próprios projetos, né? Tem quadrinho de super-herói, tem alguns livros. Vocês podem falar sobre eles, assim, como que surgiu? A gente começou com os Armas Vivas, que é uma equipe de super-heróis do Paulo, e os Extra Genes, que são os meus. O meu parte já por uma ideia mais de alienígenas, e o Paulo, soldados dando pipoco. Aí a número 2. Então a gente começou com essa linha de história em quadrinhos. A gente foi até a 3 já. A 4 vai sair ainda um dia. Essa é a 3, a vermelhinha. E aí, cada gibi desse tem as duas histórias, né? Começa com Armas Vivas e do meio pra frente tem Extra Genes. E a gente não pretende largar isso, apesar de a gente ter ido para outros cantos, a gente ter escrito alguns livros. Eu tô com um livro aqui do Paulo, Elementar, também é uma obra aí do Paulo, mas a gente se mantém dos Armas Vivas e Extra Genes. Até se o Paulo quiser comentar um pouco sobre o que é. Então a ideia básica desses gibis aí é super-herói no estilo clássico, vamos dizer assim, entre aspas, que os heróis são bonzinhos mesmo, não tem um subtexto muito, né, não tem muito lá profundo. Um segredo pra você descobrir, a crítica social. Não, os heróis são bonzinhos mesmo, os bons. E vilão. Daí depois a gente também escrevia umas coisas que nunca foram desenhadas. Dá trabalho pra desenhar também, né? E o negócio de desenhar é mais demorado, né? E quando você escreve um livro, se for um livro curto, você faz mais rápido do que o quadrinho. Quando você não é pago pra fazer, pelo menos, né? Sim. Tem um livro que eu gosto muito de vocês, aquele do cachorro. Do cachorro.
Olha só, tá aqui um breve relato sobre o Uivo. Esse eu fiz pensando, pra galera chorar isso aqui. Eu chorei, Leandro, de verdade. É pra chorar. Se não chorou, leu errado. Paulo deve ter lido errado, ele não sabe ler. Ele é errado. Um breve relato sobre o Uivo. Assim, eu quis fazer uma história sobre a morte e sobre bichinhos de estimação. Mas não algo pesado, assim. Eu quis fazer algo mais delicado, mais de maneira que, assim, não... Nada de... Esse livro contém violence and gore, não. Era pra ser um lance fofo, mesmo que envolvendo a morte, mas... E são vários contos, são 6 ou 7 contos, nem sei quantos, que é pra ser historinhas, assim, aventuras de bichinhos envolvendo a morte. Sendo eles morrendo durante o conto, sendo eles enganando a morte, sendo eles contando a história já mortos ou vendo a morte de alguém. É pra dar aquele quentinho no coração, né? O quentinho. Tem mais alguma coisa que vocês queiram mostrar, que vocês publicaram? Eu vou mostrar então. Esse aqui, eu não sei qual dos dois ele prefere, acho que o primeiro. É o primeiro. Mas esse aqui... Mas o outro é bom também. A antologia Zórnia, ele é sobre... São vários contos também. E é sobre um demônio que habita as máquinas. Ele domina a tecnologia. É o 73º demônio da Goetia, que eu inventei. E tem a continuação, que é o Appendix Zórnia, que segue o mesmo fluxo, com o mesmo demônio, com a o mesmo enredo, trocando os personagens. Esse dá medo? Eu não sei se... Não, eu acho que é mais pra você ficar assim... Zórnia, seu malandro. Vocês comentaram que vocês publicam obras de outras pessoas, né? O que já saiu aí com vocês? Eu tô com um exemplo aqui, que é o Versos Cuspidos, que é o nosso primeiro livro de poesias. Esse livro é do Rafa Pires de Mello, que é um poeta, é amigo pessoal nosso. Lendo isso aqui, eu não entendia, eu não gostava, não entendia poesia, e lendo isso aqui eu aprendi a gostar, então o Rafa me abriu portas. Eu tô fazendo propaganda do livro, do poeta, da editora, mas eu tô falando com sinceridade. Legal. E se eu quiser comprar o livro de vocês, que vocês estão publicando, os quadrinhos, como é que eu faço? Para quem quiser comprar os livros, as HQs da equipe Bugio, eu deixei lá na mão do Jeff Bezos, nosso Lex Luthor, né, lá na Amazon, alguns exemplares. Mas quem quiser o contato mais próximo nosso, assim, uma coisa mais direta, tem o nosso Instagram, @equipebugio, e você manda uma mensagem lá, e tem até os preços, tá nos destaques fixos lá, a gente já deixou todo, né, os preços bem bonitinhos de todos as nossas produções. E planos? O que esperar da equipe Bugio daqui pra frente? Então, a gente tem umas coisas, né, armadas aí, né? A primeira coisa é a continuação do quadrinho mesmo, né? A edição 4, ela tá quase feita, mas os quadrinhos sempre é um pouco mais difícil da coisa da publicação, porque é mais caro, né? A pintura, né, é colorido, nosso quadrinho é todo colorido, né? O interior dele e tal lá. Então, o quadrinho provavelmente não sai esse ano ainda não, mas tá a caminho. Daí esse ano deve sair um mini livrinho, que é tipo basicamente duas crônicas, 2 contos, um meu, o outro do Cassol, que esse está praticamente pronto, falta uma revisão ainda do português, né? E talvez saia um outro meu, que é um sonífero de 300 páginas, que também está em revisão. Talvez... É uma pegada mais medieval, assim, fantasia de castelos e dragões. Castelos e Dragões. Será que a gente não põe na conta que sai esse ano meu Florasteiros? Florasteiros. Tem um L no meio, é Florasteiros mesmo. Eles são plantas. A explicação é mais ou menos assim, eles são Transformers planta. A ideia é ser bem isso, é um clichê dos caras que vêm do espaço. Vamos ser planta aqui na Terra? Vamos ser planta aqui na Terra, vamos se disfarçar. Eles se disfarçam uma parada mais chata do que carro. Vira um pé de alface. Pelo menos é mais saboroso que um carro. Muito mais saboroso. Eu nunca comi um carro pra saber, né? Mas alface... Eu coloquei uma alface no hambúrguer, mas um carro não. Exatamente. Então os florasteiros, eles têm aí, não vão ganhar uma linha de brinquedo, mas também talvez ganhem uma linha de produtos alimentícios, saladas.
Então, muito obrigado, Paulo, muito obrigado, Cassol, por vocês participarem aqui do programa. E não se esqueçam, leiam livros.